Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman, do Alter Rebbe, baseando-se naquilo que ele já nos explicou anteriormente, quando nós vimos que há essa grandeza especial em torno do amor intenso a Deus, aquele amor muito intenso, aquele amor que supera os limites do próprio indivíduo, que a pessoa se supera, a pessoa sai das suas próprias limitações e ama a Deus não somente com seu coração e não apenas com toda a sua alma, mas dando tudo de si e muito de si, o que significa muito mais do que o convencional, mais do que aquilo que normalmente a pessoa possui. Como a pessoa chega a esse amor ilimitado? Nós vimos que isso é decorrente da transformação da escuridão em luz. Isso se obtém quando a pessoa consegue converter a escuridão espiritual em luz, extrair a luz da própria escuridão, transformando a escuridão em luz. Então isso propicia uma luminosidade de uma outra categoria, uma luz maior, uma luz muito intensa, que conduz a pessoa a esse amor ilimitado. Então, na sequência disso, o Alter Rebbe prossegue e vai nos explicar aquilo que é o intuito principal dele nessa exposição. Ele vai nos expor a grandeza e até a superioridade do serviço espiritual dos homens de negócios, mais do que o serviço espiritual na reza, na oração dos rabinos, dos estudiosos, dos alunos de yeshiva, aqueles que estão imersos no mundo espiritual, sem afazeres comerciais, sem preocupações financeiras, sem a cabeça ocupada no mundo dos negócios. A gente poderia pensar que essas pessoas elas têm uma inspiração muito maior, e elas têm uma facilidade de concentração maior e, portanto, uma pureza de espírito e, portanto, a sua tefilá, a sua oração seria mais elevada. Nós vamos ver na sequência da explicação do Alter Rebbe, pelo contrário, que paradoxalmente os homens de negócios, justamente aquelas pessoas que têm as dificuldades de concentração, aquelas pessoas cujas mentes estão inundadas de pensamentos mundanos, de preocupações terrestres, de transtornos de ordem comercial, financeira, etc. Justamente essas pessoas, não só apesar de tudo, mas justamente em função de tudo isso, eles podem transformar toda essa escuridão em luz, converter essa escuridão em luz, e não apenas que esses afazeres comerciais, essas preocupações financeiras não irão apagar. Essas são as águas intensas na metáfora do rei Salomão, no Cântico dos Cânticos, não apenas que essas águas intensas que inundam a mente da pessoa com preocupações não conseguirão apagar o amor a Deus, pelo contrário, elas vão até intensificar e engrandecer esse amor. Então, aqui na sequência ele vai nos explicar a grandeza que há por trás do serviço espiritual na hora da oração, dos balei asakim, dos homens de negócios, que eles de fato têm a mente, entre aspas, poluída. A mente deles inevitavelmente está ocupada e preocupada com assuntos de ordem material, com os assuntos financeiros, com o ganha-pão e a busca de sustento e assim por diante. Nas palavras do Alter Rebbe Vezeu Ma'amar Raboteinu Zal, baseado naquilo que a gente expôs acima, nós vamos compreender melhor o dito dos nossos sábios, aquilo que afirmam os nossos sábios na Mishnah, Yafá sha'ah achat b'tshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba kanal, que é mais bela uma hora de tshuva, de retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo terrestre, nesse plano terrestre. Isso é mais belo, mais elevado do que toda a vida no mundo vindouro. Nós sabemos que o paraíso celestial, chamado paraíso celestial, o mundo vindouro, é um mundo espiritualmente elevadíssimo. É um lugar de deleite e prazer espiritual ilimitado. É é uma dimensão. Claro que não é um lugar físico, mas é um nível
de santidade elevadíssimo, próximo à divindade, etc. Contudo, mesmo assim, afirmam os nossos sábios, que vale mais, é mais bela uma hora de tshuva, de retorno a Deus, e boas ações aqui nesse mundo terrestre. Isso tem mais valia, isso é superior a toda a vida, toda a existência no mundo vindouro. Então, como entender isso? Ele nos diz que, baseado na explicação que vimos até agora, a gente pode esclarecer essa afirmação até um tanto intrigante dos nossos sábios. Em primeiro lugar, se faz necessário entender por que eles mencionam aqui a tshuva, uma hora de tshuva, de retorno a Deus, arrependimento, retorno a Deus aqui nesse mundo. Por que eles não dizem que é mais bela uma hora de Torá e boas ações aqui nesse mundo, mais do que toda a vida, toda a existência no mundo vindouro? Porque eles foram específicos e fizeram questão de mencionar aqui a tshuva, a penitência, o retorno a Deus, junto com as boas ações. E mais do que isso, antes até das boas ações, eles colocam em primeiro lugar a tshuva, dão um destaque especial para a tshuva, como que nos enfatizando que o que torna essa hora nesse mundo terrestre mais bela que toda a existência no mundo vindouro, em primeiríssimo lugar, essencialmente é a tshuva, acompanhada de boas ações. Então, baseado naquilo que nós vimos até agora, que klalut avodah ba'olam hazeh shehi mitoch hachosher, qual a característica do serviço espiritual que nós realizamos aqui nesse mundo? Aqui nesse mundo, diferente dos estágios espirituais, diferente dos níveis elevados, onde lá predomina a divindade, espiritualidade, santidade, diferente de tudo isso, nós estamos aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo materialista, numa escuridão espiritual completa. Aqui reinam trevas espirituais. Então, nosso serviço aqui nesse mundo consiste em quê? Em lidar com essa escuridão espiritual. Justamente quando a pessoa se sente distante de Deus. Aqui nesse mundo nós não vemos divindade de forma explícita, diferente do que contemplam as almas e os anjos nas alturas superiores, nos planos espirituais. Nesse mundo, nesse habitat que nos encontramos aqui nesse mundo terrestre, a pessoa passa boa parte do seu tempo, da sua vida, ocupada e preocupada com assuntos de ordem física, de ordem material, com preocupações de carreira, de trabalho, de sustento, etc. Mas mesmo assim, essa é a novidade, quando mesmo assim, apesar desse cenário, apesar dessas circunstâncias, apesar dessa escuridão espiritual que reina no plano terrestre, quando mesmo assim a pessoa se desperta para a espiritualidade, a pessoa deseja se aproximar do Criador, então isso se chama tshuva, esse é o retorno, ou seja, só retorna quem se desviou do caminho, ou quem se afastou. Aqui nesse mundo nós estamos muito afastados, pelo menos essa é a nossa percepção, que estamos muito distantes da divindade, não sentimos divindade, não vemos, não contemplamos divindade, não entendemos espiritualidade, não captamos a essência do espiritual. Então, por isso é necessário aqui resgatar a nossa espiritualidade, promover um retorno, permitir que a nossa alma volte ao nível espiritual que ela se encontrava originalmente. Por isso, essa jornada nossa aqui nesse mundo, para todo mundo, até para o tzadik, até para a pessoa impecável, que não comete nenhum pecado, mas isso também se chama tshuva. E esse é o sentido mais profundo e místico da palavra tshuva, retorno não apenas dos pecados cometidos, mas retornar a alma ao nível espiritual da qual ela se originou, da qual ela se derivou. Se diz que justamente nisso consiste a grandeza do nosso serviço espiritual, estando aqui nesse mundo, ou seja, os Maasim Tovim, as boas ações decorrentes dessa tshuva, desse espírito de retorno, dessa vontade de reatar os laços, de se reaproximar com Deus, de se conectar com a divindade, isso acaba tornando tão elevado
o serviço nesse mundo, legabei sachar neshama b'olam haba, que mesmo comparado com a grande recompensa, remuneração que é concedida à alma no mundo vindouro, que é uma recompensa espiritual imensa e ilimitada. Mas mesmo assim, nós falamos que no mundo vindouro, no paraíso, as almas têm um deleite, um prazer espiritual, um êxtase imenso. Porém, do que? Nehenim miziv Shekhinah, por estarem usufruindo do reflexo da Shekhinah. E na realidade é um prazer imenso e ilimitado, mas isso tudo é derivado de um mero reflexo da Shekhinah. Onde se capta a própria Shekhinah, a essência da Shekhinah, a presença divina. Onde se capta a essência da divindade? Aqui nesse mundo terrestre. Como e por quê? Ao lidar com a escuridão. Porque lidando com a escuridão e convertendo essa escuridão em luz, nós resgatamos essa luz maior. Nós chegamos a essa qualidade especial descrita pelo rei Salomão de Taron Naor Min HaChosher, da vantagem, grandiosidade da luz que vem da escuridão, não só após a escuridão, mas a partir da escuridão. E isso, como nós falamos, é o que nos leva a cultivar o amor ilimitado para com Deus. Ahavá bilti mugbelet lakadosh baruch hu. Mais do que isso, Ikar malat hatshuva lo rak biglal ahavá bilti mugbeletamitoreret ba'adam. Na verdade, como nós, baseado no que nós já explicamos, a grandeza da tshuva não é decorrente apenas do amor intenso gerado na pessoa, mas que vem do fato da pessoa ter estado longe, ter estado afastada ou distanciada de espiritualidade, de santidade, de divindade. Ou seja, que estando aqui nesse mundo terrestre onde há ocultação da divindade, esse mundo obscuro onde a divindade está escondida, e a própria alma divina da pessoa estava oculta, estava reprimida pela alma animal e pelos pensamentos mundanos e preocupações materiais, mas não é apenas por isso, ou seja, já que ela foi reprimida, quando solta e ela se liberta, ela vai com toda a força. Mais do que isso, mitzad gilui shoresh hanefesh ba'mitatzma, como a gente já explicou anteriormente, na prática, a gente revela a luz que contém, que está contida na própria alma animal, e que a alma animal, na sua fonte e origem, ela é até mais elevada do que a própria alma divina. Conforme explicamos pela Kabbalah, que tudo que tem uma fonte muito elevada, quando desce até o plano mais baixo, mas que na realidade a alma animal ela tem um potencial enorme, ela tem uma origem elevadíssima. E como se revela e se manifesta a origem da alma animal, Alidei Avodá, conforme diz o Zohar, através dos trabalhos de Itkafia, no primeiro momento rechaçando o mal presente na matéria, e depois Beitaf Chachashocha Dafka, transformando a escuridão. No momento que convertemos, que transformamos essa escuridão presente aqui no plano terrestre, na alma animal, nós liberamos ela dessa parte obscura e permitimos que se manifeste e se revele a sua origem sublime, que é tão elevada, superior até a da alma divina. Em outras palavras, quando a escuridão da alma animal se transforma em bem, no positivo, que isso é o conceito de tshuva. Esse é o conceito de retorno a Deus. A gente faz a alma animal, inclusive, retornar a Deus, retornar à sua origem elevada. Então isso faz com que se revele, se manifeste a sua raiz celestial e espiritual, onde lá a sua luz é superior, inclusive, à da luz da alma divina. Então, como isso se revela? Através da escuridão, lidando com a escuridão da alma animal aqui no plano terrestre. E quando é possível revelar e manifestar essa luz transcendental, essa luz especial e limitada, somente aqui nesse mundo. Lá no mundo superior não há alma animal. Onde há corpo físico e alma animal, apenas aqui nesse plano terrestre, somente lidando aqui no plano terrestre com a alma animal, convertendo-a à espiritualidade, transformando o seu lado animal
eliminando o mal que há nela, fazendo revelar a sua origem sublime, com isso nós atingimos esse nível elevadíssimo.